Boa noite, meus amados. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade, por mais este tempo que nós temos nesse momento para refletir na sua palavra. Um tempo para a gente aprender com Jesus. É isso que nós desejamos, é o que nós temos feito através destes estudos. É só uma pequena porção, meu amado, na verdade, mas tenha certeza que ela é muito importante para nós. Ela vai dizer muito a cada um que está aqui ouvindo. A nossa vida é tão corrida, amados. Eu estou falando com você? Correria, cheia de inquietações. É você? Somos nós. Nós nos preocupamos tanto com tudo. E muitas vezes nos perdemos ao longo da nossa jornada. Parece que saímos do caminho certo. Esquecemos o que queríamos fazer, o que temos que fazer. Veja este exemplo. Acredito que aconteceu com todo mundo. Quando nós temos que sair de casa para fazer alguma coisa. Imagine você ter que sair da sua casa para resolver alguma coisa. A nossa mente já sabe o que deve ser feito. A gente levantou cedo, já planejou tudo. Eu preciso ir ao banco. É o meu objetivo. Eu tenho que ir lá resolver uma questão. Porém, no meio do caminho, ao longo do trajeto até o banco, eu resolvo entrar numa loja qualquer e passo ali algum tempo. Eu saio da loja e paro para conversar com a pessoa. Alguém que eu não via faz tempo, não sei. Depois eu até quero voltar para o meu objetivo, que era o de ir ao banco. Eu saí de casa com essa finalidade, mas eu me esqueço. Entrei na loja, conversei com a pessoa e esqueci. Não lembro o que eu tinha que fazer. Isso já aconteceu com todo mundo, eu imagino. Houve uma distração e o objetivo, que estava claro, foi perdido. Imagina que é numa outra cidade. Sai de casa para resolver um problema numa outra cidade. Chega lá, se distrai e esquece o que ia fazer. Aí eu volto para minha casa e lá eu vou lembrar o que eu tinha que fazer. Aí já é tarde. Amados, quando se trata da vida espiritual, pode acontecer a mesma coisa. Eu posso ter um objetivo muito nítido na minha mente, no meu coração, que é seguir Jesus, é fazer a sua vontade, é ir para o céu, é deixar o pecado, é aborrecer o meu próprio desejo. Mas vamos lembrar que nós tínhamos um objetivo, que era de ir ao banco. Então aparece uma distração no trajeto, aparece uma outra coisa e eu me esqueço. Na vida espiritual acontece o mesmo, meu amado. O nosso dia a dia traz diversas distrações para nós. E é claro que nós temos a nossa labuta. Nós estamos dizendo que nós temos que abandonar isso, mas são distrações que vão criando um distanciamento daquilo que a gente precisa lembrar. E a gente se perde, irmãos, pelo meio do caminho. Não lembra o que tinha que fazer. Muitas vezes nós estamos tão próximos do caminho certo, mas não estamos no caminho certo. Percebeu a diferença entre estar próximo e estar no caminho certo? Está próximo, mas não está no caminho. Quantas pessoas não dirigem a sua vida com uma perspectiva bíblica, meu irmão, meu amigo, imaginando que está no caminho certo, seguindo nesta ótica como se estivesse no caminho certo, mas podem não estar no caminho certo. Hoje novamente nós vamos aprender com o Mestre. O Senhor Jesus tem algo para nos ensinar. E é justamente para nós, preste bem atenção,
para nós que temos uma vida agitada que Cristo quer falar. A sua vida é agitada? A minha é, a sua deve ser também. Então é para mim e é para você, amado. O mundo não está, entre aspas, no seu normal. Diversas coisas estão acontecendo que saíram do controle. Uma delas é esta doença. As coisas estão fora do lugar, inverteram-se os valores completamente na sociedade e nós estamos no meio de tudo isso, de toda esta falta de organização, para não dizer outra coisa. Por isso Jesus precisa falar conosco, porque da mesma forma que nós planejamos sair de casa para ir ao banco e passamos por uma loja e conversamos com uma pessoa na rua e esquecemos o que íamos fazer, podemos perder o nosso caminho por causa das distrações da nossa vida. Nós temos uma meta como servos do Senhor, mas a gente conversa com a gente muda a rota e esquece o que estava fazendo. Vidas agitadas, somos nós, bastante agitadas. Cuidado para não esquecer o propósito, cuidado para não trilhar o caminho errado. O título da mensagem é Aprendendo com Jesus o caminho certo. O caminho certo. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 5, está dizendo assim: E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Algumas mulheres, essa história aqui é muito conhecida por todos, e vamos só entrar em alguns detalhes aqui. Algumas mulheres haviam saído de suas casas muito de madrugada, acordaram bem cedinho para ir visitar o sepulcro de Jesus. Elas estavam indo lá para ungir o corpo do Senhor Jesus. Uma boa ação, mostra que elas se importavam com Jesus. E quando elas chegaram ao sepulcro, a pedra que ficava na entrada do sepulcro havia sido revolvida, tinha sido tirada, irmãos, uma pedra enorme. Elas obviamente ficaram pasmadas ao ver aquela cena. E quando elas entraram, Jesus não estava mais lá. Ficaram mais atemorizadas ainda. Sumiu Jesus. E para completar, 2 anjos aparecem para elas, homens com vestes resplandecentes. Imagine a cena, irmão e amigo. E elas estavam tão atordoadas, atemorizadas, que só conseguiam olhar para o chão, não conseguiam erguer a cabeça para encarar ali aqueles homens. Medo e tristeza, porque Cristo não estava mais lá, espanto, tudo isso junto, irmãos. E estas coisas podem cercar a nossa vida também, amados. Os acontecimentos deste ano de 2020 foram sem precedentes, pelo menos para os mais velhos que vivem entre nós, que já viveram um pouco mais do que nós. Olha, nem eles viram nada parecido, e isso nos enche de temor, amados. Ficamos pasmados, mas sabe o que é isso? Talvez nós estejamos perdidos na nossa rotina, amados, olhando apenas neste plano, até onde os olhos alcançam, com a cabeça baixa, como essas mulheres. Não conseguimos olhar para o nosso objetivo com clareza, porque nós estamos distraídos com as coisas da vida. Vamos lá ajeitar o corpo de Cristo. E os anjos disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Procurando no lugar errado, amados. Quantas vezes nós não fazemos isso? Procuramos soluções
no lugar errado, estamos caminhando no lugar errado, próximos do caminho certo, mas não no caminho certo. E os anjos disseram para elas: vocês vieram no lugar errado, o vivo não está aqui. Jesus estava vivo, amados, Jesus está vivo. Se elas tivessem lembrado, não teriam procurado Jesus ali. Verso 6 até o 8, continua na história: não está aqui, mas ressuscitou. Os anjos continuaram: lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se de suas palavras. Vocês não se lembram do que Cristo disse? Quando nós estamos mergulhados em nossos afazeres, meu amado, como essas mulheres, com a cabeça baixa, na nossa correria, amados, nós não conseguimos levantar a cabeça para olhar e ter uma visão mais ampla. Você já esteve tão atarefado que se esqueceu de uma coisa importante? Creio que todos também. A nossa cabeça tem hora que ela é tão boa, mas na maioria das vezes ela nos deixa na mão. Alguma coisa que ia facilitar a tua vida e você esqueceu. Nossa, mas como eu pude esquecer? Nós precisamos lembrar o que a palavra diz, meu amado. É isso que os anjos disseram para aquelas mulheres. Vocês não se lembram do que Cristo disse? Lá na Galileia ele falou. Sabe o que impede que o crente entre em desespero neste mundo? Sabe o que impede que o crente ande pelo caminho errado? Sabe o que impede que o crente busque respostas no lugar errado? É se lembrar da palavra, do que Cristo disse. A palavra traz conforto, meu amado, e nós ficamos preparados para as coisas que ainda virão. A palavra traz correção em tempo hábil, para que a gente não ande em caminhos errados. A palavra traz solução, e a gente não busca no lugar errado. Imagine, buscar um vivo entre os mortos. No verso 8, elas se lembraram de suas palavras. Amado, é tempo de nós também lembrarmos. A palavra trouxe um alento aos seus corações. Jesus falou isso mesmo, agora eu estou lembrando, falou. Nunca foi tão necessário lembrar-se das palavras de Cristo como os dias atuais, dias de frieza, dias de apostasia, de insensibilidade. Nós estamos contemplando os sinais da vinda do Senhor Jesus. Não podemos nos distrair então. Não podemos ter um objetivo e parar para admirar o mundo, os atrativos. Vou entrar nessa lojinha, vou conversar com aquele. É tempo de confirmar a nossa meta, amado. É tempo de se lembrar da palavra. Verso 9: e voltando do sepulcro, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os demais. Voltaram do sepulcro porque estavam no lugar errado. Temos que reconhecer que estavam no lugar errado. Depois de se lembrarem das palavras de Jesus, opa, Jesus falou isso mesmo, agora eu lembro. Elas voltaram para anunciar as boas notícias aos demais. Irmãos, nós nunca podemos perder de vista a nossa missão como igreja de Cristo. Nunca podemos deixar de falar da boa notícia. Isso precisa ser natural em nós, ainda que seja taxado de louco, porque foi assim que disseram para essas mulheres, que elas estavam variando, mas elas tinham certeza em seus corações das palavras de Cristo, porque elas se lembraram. Opa, falou isso mesmo, agora eu lembro. Precisamos agir com mais ímpeto, meu irmão, nesta missão.
compartilhe a mensagem de Deus, a boa nova de Cristo. Hoje nós temos ferramentas maravilhosas na propagação do Evangelho. Contudo, nós podemos estar usando estes recursos para o mal, como distração. O Senhor Jesus teve apenas 3 anos aproximadamente de ministério sobre esta terra, e em todo o tempo ele fez questão de falar sobre a boa nova. Se nós temos certeza quanto às palavras de Cristo, também precisamos desta mesma insistência em falar da boa notícia de Deus. Nós temos os nossos filhos, nós temos os nossos parentes, nossos amigos, vizinhos. Irmão, replique a mensagem de Deus, passe aos seus contatos, passe adiante, use esta ferramenta para o serviço de Deus. Mas acontece que a gente pode estar focado no nosso trabalho, na nossa rotina, não sei o que mais, e podemos nos esquecer realmente do que é importante. Lembra? Saiu com um objetivo de casa, chegou lá, encontrou com um, fez aquele outro, chegou em casa, esqueci o que eu tinha que fazer. Versículo 17, uma outra história agora. E ele lhes disse, Jesus: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Estamos no caminho de Emaús, amados. É uma história que a maioria conhece. Vamos aprender com Cristo? Está disposto? Como se fosse a gente agora caminhando junto com Cristo. 2 homens estavam ali conversando sobre a recente tragédia. Nós já falamos lá atrás, as mulheres foram lá para poder perfumar o corpo de Jesus. E aí, o que nós vimos lá atrás? Os anjos. Como é que vai buscar um vivo entre os mortos? Está vivo. Ele não vai estar lá, está vivo. Mas estes homens estavam muito tristes com o que tinha acontecido. Estavam tão tristes que eles nem reconheceram Jesus, amados. E olha que Jesus pegou carona com eles nesse caminho. E eles foram falando e lamentando. E aí Jesus: mas que palavras são essas que vocês estão falando? E por que vocês estão tristes? É isso que Jesus perguntou para eles. Por que vocês estão tristes? Lembra-se do procurar no lugar errado? Está procurando no lugar errado? Estes 2 homens estavam decepcionados porque depositaram suas esperanças em algo que Cristo não veio fazer. Eles imaginavam que Cristo iria libertar a nação dos opressores. Ao longo da história, Israel foi subjugada por várias nações, nós sabemos. Motivo errado, lugar errado, motivo errado. As pessoas buscam uma vitória em Cristo. Todo mundo quer uma vitória em Cristo, mas é uma vitória material, amados. Querem ser curadas, não querem ter problemas, sucesso profissional, querem prosperar. Motivos errados. 1 Coríntios 15, 19 diz que se nós esperamos Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Cristo replica a pergunta, amados: qual é o motivo da nossa tristeza? Estamos esperando Cristo aqui? De que forma nós depositamos a nossa esperança no Senhor Jesus? Uma libertação neste mundo? Ou esperamos a vida eterna, esperamos o paraíso de Deus? Devemos parar um pouquinho na nossa lida diária e levantar a nossa cabeça. As mulheres estavam tão sem reação porque tinham esquecido a palavra, estavam com a cabeça baixa. As coisas não estão fáceis, meu amado, é verdade, e nós somos fracos, e muitas vezes nos distraímos com as coisas desta vida, mas vamos nos lembrar da palavra de Cristo, amados. Foi isso que fez com que aquelas mulheres
voltassem animadas e anunciassem a todos a boa notícia que Cristo não estava mais morto. Ele tinha vencido a morte e Ele nos deu a vitória, amados, sobre o pecado. Não somos mais condenados, estamos livres do medo, da incerteza, temos segurança em Cristo. Então a pergunta é: por que estáis tristes? Versículos 32 a 34, depois de caminhar com estes homens, eles concluem: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. A mesma atitude das mulheres apoderou-se destes dois homens. Primeiro, eles estavam esperando Cristo só nesta vida, com uma finalidade: livrar o povo do domínio romano ou de quem quer que fosse. Como Cristo não fez isso e ainda morreu, eles ficaram muito desapontados. 2, eles não conheceram Cristo. Já pensou, amados? Um servo de Cristo não reconhecer Cristo? Esqueceram completamente as Escrituras, irmãos. São os acontecimentos, é a vida, é a rotina, é a correria. Eles perderam o foco. Por isso, nós temos que ter cuidado com a nossa labuta, irmãos. Esqueceram o que Cristo tinha dito, procurando um vivo entre os mortos. Depois Cristo recobrou os sentidos destes homens. Sabe o que é isso? Apesar de eles estarem no caminho errado, eles se interessaram por ouvir Cristo. E Cristo, um pouco aqui atrás, fala para eles, anuncia as Escrituras a eles. Estavam no caminho errado, mas receberam a orientação certa. Pense, se Cristo não está falando com você neste momento, amado, talvez você esteja no caminho errado, traçando um caminho que não vai te levar a Deus, mas com a orientação certa, não minha, mas a orientação de Cristo, porque Ele quer nos salvar. O coração deles ardia, amados, quando Cristo lhes falava da palavra. É isso que eles chegaram. A gente estava andando com Cristo, não ardia o seu coração quando Ele falava? E aí eles puderam se lembrar do que Cristo tinha dito, irmãos, e puderam testemunhar a todos sobre a boa notícia. Não adianta, se não dermos ouvidos à palavra, não vamos conseguir entender. Este é o ensinamento de Cristo para nós hoje. Talvez a gente esteja tão pertinho do caminho de Deus. Nós vamos à igreja, nós fazemos ofertas, somos honestos, temos uma excelente reputação, estamos perto do caminho de Deus, mas podemos não estar no caminho de Deus. Eu convido você para caminhar um pouquinho aqui comigo até João capítulo 14, um pouquinho adiante aqui, João capítulo 14. João capítulo 14, verso 6, está dizendo: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Cristo, sem Deus, amados. O caminho que a gente está traçando aí na nossa vida, mas é tão parecido. O caminho certo é Jesus. Não tem atalhos para chegar a Deus, meu amado. A gente brinca com essa questão, as pessoas brincam com isso, que no final vai dar tudo certo. Não existe atalhos. O caminho certo é Jesus. Pensemos nisso, que nestes dias de carga intensa, amados, de correria, de grandes mudanças, de decepção, de tristeza, de aflição, parece que
as coisas estão horríveis, que possamos nos lembrar da palavra de Cristo. Lembra o que Jesus disse? E aí as mulheres, eu lembro, e voltaram correndo. É isso que vai nos salvar, meu amado. É isso que vai nos revigorar a continuar caminhando, esperando o nosso Mestre, que vai nos firmar nos caminhos de Deus e não nos nossos. Vai realmente tirar a gente do nosso próprio caminho e nos colocar no caminho certo. Que Deus possa abençoar a todos e que Cristo possa ter nos ensinado nesta noite. Amém?